Oi, eu sou a Cláudia Luz e ainda sobre meditação, eu quero falar com você um pouco sobre foco hoje e trazer um exercício que pode ajudar um pouco nessa função, na concentração, no centramento e nesse foco que a gente busca para meditar. O exercício que eu trago hoje é um exercício que vem do yoga, de uma parte que é chamada Kriya Yoga, e é um exercício muito simples. Eu vou explicar, vocês vão ver que é muito simples, mas toda a representação que ele traz, ela é mais complexa. Para esse exercício, você vai precisar de uma vela, usar uma vela. Eu tenho um suporte aqui, porque a minha vela tá torta, e aí se eu deixar ela vai ficar caindo. Então, a vela, naquele lugar que você escolheu para meditar, é interessante que essa vela, que você tenha um objeto, no caso eu tenho uma banquetinha aqui, que eu consigo deixar essa vela aqui nessa banqueta e ela fica na altura dos meus olhos, né? E aí isso é interessante para que você não precise ficar com o pescoço para cima ou com o pescoço para baixo. Então, tendo uma vela que eu consigo deixar na altura dos meus olhos, qual que é a orientação para esse exercício? Que você fique olhando para o fogo. Então, primeiro a gente vai olhar para o fogo e a gente vai significar ele com a nossa mente, observar, né, a cor que ele tem. Embaixo é azul, no meio é meio laranja e em cima é amarelo. Ele se movimenta e aí não é à toa que o fogo exerce esse fascínio, né, essa admiração no homem. Ao mesmo tempo que ele nos desafia, né? Se a gente se aproxima, ele é quente e tal, mas aqui nessa nossa observação a gente vai só olhar. E aí o exercício ele inicia de forma prática quando eu fico olhando, eu vou definir que não vou piscar e vou ficar com o olho aberto o máximo de tempo possível, sem também fazer um esforço, né? Eu vou ficar com o olho aberto sem piscar, com o olho fixo na chama. O olho começa a arder um pouquinho, eu pisquei, mas assim, talvez eu não vá conseguir ficar esse tempo todo agora, mas o olho começa a arder um pouco, e se você forçar mais um pouquinho, você vai observar que ele começa até a lacrimejar. Chegou no seu limite, você ficou com o olho aberto um tempo, fixou o olhar, deu esse tempo, precisou piscar, pisca, apaga o fogo, né? Apaga, e aí você retorna para sua prática. E aí você inicia a sua prática, melhor dizendo. Você fecha os olhos e aí que começa o exercício. E aí por isso a gente está falando sobre foco hoje. É muito difícil falar sobre um foco e se a gente não vai estar forçando esse foco com os nossos pensamentos agora, né? Existem as práticas meditativas guiadas e a gente vai falar sobre isso também, é uma forma, mas nessa meditação em silêncio, onde nós, como no vídeo anterior, nós estávamos com atenção na nossa respiração, trazendo um momento de centramento, de concentração, é necessário um foco interno. E aí como que eu vou falar de um foco interno sem trazer isso de uma maneira concreta? Então fogo aqui nesse exercício, ele representa o foco de maneira concreta, externa, que depois que eu fecho os olhos, ele se torna o meu foco interno. E aí isso é um fenômeno da ótica, onde os nossos olhos, né, a nossa retina, ela é fotossensível, então ela absorve esse conteúdo
né, das luzes, né, dos fótons. E aí quando nós fechamos, eu acho isso incrível, quando nós fechamos os olhos, a imagem, mesmo com os olhos fechados, ela é formada internamente. Então quando você fecha os olhos, você observa que aquela imagem que você estava fixa no seu olhar, quando você fecha os olhos, você observa essa chama internamente. E isso é do nosso funcionamento, é da nossa fisiologia, né? do um funcionamento óptico nosso, humano. E aí vem esse ponto entre as sobrancelhas, que para os indianos ele é chamado de terceiro olho, que na meditação é muito exercitado e trazido como um local onde existem ganhos de ordem da nossa intuição, da sensibilidade, de uma ordem muito mais sutil, que para a medicina tradicional chinesa, para a prática da acupuntura, é um ponto que normalmente ele é muito usado, combinado com outros pontos, para ajudar a sedar os pensamentos, a diminuir a atividade mental, né, para dar uma relaxada em vários pontos ali no meio daquela sessão. E pra gente, né, ocidental também, se a gente for parar para pensar, é um meio que converge entre o meu comando direito e o meu comando esquerdo, entre a minha porção Cláudia racional e a minha porção emocional, né? Então a gente vai a todo momento visualizando esse mesmo movimento que o exercício com fogo nos trouxe, a imagem que foi formada, e eu vou a todo momento retornando para essa imagem, então vai vir uma coisa desse meu lado racional, um pensamento, um comando, e eu volto. Eu sei que eu não sou só esse lado, eu volto para esse meu ponto interno, esse meu foco interno, que agora é concreto. E aí vem do meu outro lado uma sensação física, uma emoção, tudo bem, tá tudo certo, ela acontece, só que eu estou centrada nesse foco interno. Então eu não uso esse foco para fugir do que vem desse lado, para fugir do que vem desse meu outro lado, para fugir do que vem de sensação física ou de comando e pensamentos. Ok, eu me fixo nesse ponto e as sensações se cruzam, um comando físico vira uma sensação e depois vira uma emoção, e eu deixo que eles vão dançando e eu me mantenho nesse foco, nesse centro. E eu permito, eu me torno uma observadora das reações que acontecem comigo, que uma hora se silenciam, e aí é muito bom quando a gente consegue ter esse silêncio, mas depois elas voltam. E é muito ruim quando a gente está lutando, porque daí quando elas voltam, aí a gente, né, vai perdendo esse centro. Então, estar centrado, né, o caminho do meio, que muitos definem, né, a meditação como tomar esse caminho do meio. A gente visualizar que nós temos um comando complementar e diverso de um outro comando. Complementar, e os dois são antagônicos, e como se a gente fosse enxergando esse movimento acontecendo e nós nos focando nesse centro. Então é um recurso muito simples que nos ajuda especialmente a conseguir meditar nesses dias muito desafiadores, muito desafiadores. Tem um recurso que não é em toda prática, em todo lugar que a gente vai meditar, que a gente vai conseguir acender uma vela ou
talvez para quem tenha resistência de trabalhar com a vela, só é importante destacar aqui que o uso da vela, ele não tem nenhum significado místico para essa prática ou religioso. É o elemento fogo que nós estamos trabalhando de uma forma que ele representa o elemento fogo, pura e simplesmente como um foco externo, e através desse fenômeno óptico se torna interno. Então você, se tiver alguma questão com fogo, você pode fazer uma representação da chama, grande, pequena, fixar na parede, na altura dos olhos, ter esse mesmo contato visual, fecha os olhos e traz para esse trabalho interno que eu falei. E é isso. Espero que seja útil, que você experimente para ter a sua vivência sobre esse recurso. E lembrando que é um recurso, para que a gente, né, de repente, vou meditar todos os dias com uma vela, não, ele é um recurso que eu posso usar um dia, que eu posso não usar mais, e aí depois, não, hoje aquilo ali foi bom para mim, né? Então, vai sempre pensando como funciona para você, tá? É isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Boa prática!